Encontro de oração. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia e faço parte do Jesus na Rua. Estamos ao vivo na comunidade Jesus na Rua e quero trazer um versículo para a sua meditação. Esse versículo está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Amém? Glória a Deus. Este é o nosso encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07, teremos um encontro de evangelismo e missões. No sábado, às 9h07, teremos o Café com Jesus e às 19h07, o encontro de jovens. Domingo, às 20h07, teremos o encontro da família. Segunda-feira, às 20h07, teremos o encontro de ensino. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35 e adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, direto do trono de Deus, está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos do 3 ao 8, com o título Moisés e a sarça ardente. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Amém? Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Glória a Deus, minha amada irmã. Eu quero hoje, nesse instante, mandar um abraço muito especial para o irmão Richard, lá em São Paulo, para a irmã Vera, também em São Paulo, né? E a Mayra, lá em São Paulo, que é a esposa do Richard, e para o pastor Paulo, lá em São Paulo, e pastor Rogério, lá em Campo Mourão, no Paraná, e também o nosso amado irmão em Cristo Jesus, pastor Rogério Tatu, aqui em Araguaína, Tocantins. A irmã Celina, lá em Goianira, Goiás, e a irmã Selma, que é irmã da Celina, glória a Deus, Iron Filho, né, e Guilherme, a esposa, né, do Guilherme também, um abraço, minha querida, Deus abençoe. A Yasmin, né, e também um abraço à pequenininha do casal, Deus abençoe. Nós também vamos cumprimentar agora, nessa oportunidade, o irmão Jonas Costa. Ele está na cidade do México, lá no México, e está conosco neste momento, nesta oportunidade. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Aleluia. Pai, usa a boca do teu filho para trazer uma palavra de alento aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos trazendo essa palavra direto do teu trono, Pai,
para este povo que se chama pelo teu nome. Pai, nós te agradecemos também porque o Senhor está visitando as pessoas, o Senhor está visitando cada coração que vai ser alcançado por essa palavra em nome de Jesus. E as pessoas que estão vindo e ouvindo e vendo este encontro de oração, nós queremos agradecer. Pai, nós vamos começar agora, Pai, com uma oração simples, Pai. Usa a boca desse teu filho como a tua filha falou, Pai. Nós vamos mandar ainda um alô muito especial para o nosso pastor Romalino, irmã Fernanda, que faz parte, brother Josué, pastor Luciano. Em nome de Jesus, nós agradecemos a vida desses homens e mulheres de Deus neste instante. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de fazermos tudo segundo quanto está escrito na sã doutrina, na tua palavra, Pai, para que nós possamos receber de ti este conforto, essa direção e esse consolo, Pai. Pai, visita aquelas mães, Senhor, que estão agora, Pai, vivendo uma situação adversa dentro de casa, Pai, com os filhos homem ou filha mulher, Senhor, que está vivendo abaixo daquilo que Deus quer para a vida deles, abaixo daquilo que Deus demonstrou lá na cruz do Calvário ter feito pela vida dessas pessoas, abaixo, Senhor, daquilo que o Senhor derramou o seu sangue, verteu o seu sangue lá na cruz do Calvário, para que essa pessoa fosse salva, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora, Senhor, por casais que estão vivendo em quartos separados, Pai. Como nós temos exemplos aqui na nossa cidade, fizemos atendimentos de segunda-feira para cá, Pai, com estas pessoas que estão vivendo situações extremamente adversas. A palavra de Deus diz, meus queridos, que no final dos tempos o amor de muitos esfriará. As pessoas pensam que o esfriamento é só na vida da igreja, as pessoas dentro da comunidade. Não, os casais também estão passando por dificuldades. E este casal ao qual estou me referindo, meus queridos, é um casal de pastores. E eles estão esfriando enquanto casal humano, e também a frieza espiritual está acontecendo naquele lar, naquela igreja. Então nós precisamos, meus queridos, orar e interceder por essas pessoas, para que o aquecimento do coração venha através da palavra e essas pessoas recebam a visita de nosso Deus Pai através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que mora dentro deles. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Márcia, faça a leitura do título e do livro, do capítulo e dos versículos e proceda a leitura para nós. Moisés e a sarça ardente. Essa palavra está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos do 3 ao 8. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés,
porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, essa palavra ela vem como um bálsamo nas nossas vidas. Por que, apóstolo, que ela vem como um bálsamo? Porque nós vamos verificar quem Deus está vencendo hoje pela minha e pela sua vida. Ele está à nossa frente. Apóstolo, mas esse livro foi escrito por Moisés, um dos 5 livros, é o terceiro livro, né? É o segundo livro do Pentateuco. Se nós formos olhar direitinho, ele é o terceiro livro, porque Jó também foi escrito por Moisés. Mas o que eu quero trazer para você hoje, nesse instante, meu querido, é uma coisa muito simples. Você está vivendo aquilo que Deus tem para você? Toda a oportunidade que Deus tem para a sua vida? Márcia, por favor, leia o versículo 3, todos os versículos que você leia nas vírgulas. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Amém? Amém, glória a Deus. Olha só como é interessante. Moisés, vamos fazer um relato histórico aqui da vida de Moisés. Moisés é filho de pais judeus e foi criado pela filha do faraó. E criado no palácio, e todos os ensinamentos dos egípcios ele tinha conhecimento. Mas para falar o hebraico, ele era pesado de língua, ele não conseguia falar porque era uma língua estrangeira. Aí as pessoas pensam que Moisés era gago. Não, ele era doutor, né? Tinha um grande conhecimento, que ele foi preparado para ser faraó. Ele é o príncipe do Egito, Moisés. E ele, então, naquele tempo, 40 anos antes desse evento que nós estamos relatando, que aqui ele já tem 80 anos de idade. E com 40 anos de idade, ele foi visitar os irmãos dele, os hebreus, e quando chegou lá, ele viu um capataz egípcio maltratando o hebreu, e ele foi lá e matou esse homem. Então ele foge para não ser morto. Nós vamos agora, meus queridos, entender esta visão que Moisés, ou Moshe, né, teve desta sarça. É um pequeno arbusto. Agora, esse momento ele é emblemático, meus queridos, na vida desse homem por um motivo simples. Ele queria, na força do seu braço, ser o libertador dos
Hebreus. Na força do braço. Então ele foge. Ele viu que na força do braço ele não consegue fazer nada. Deus aparece a esse homem, meus queridos, através da visão dessa sarça, desse pequeno arbusto que ardia em chamas, mas não se consumia. Eu tenho visto muita gente falar que Deus é fogo consumidor e não sei o quê. Não é. Deus é esse mesmo fogo que ardia, mas não consumia. Por quê? Porque a sarça não tinha culpa. Não há culpa naquela plantinha. Este homem vai se virar para esta planta para ver melhor aquilo que está acontecendo e Deus brada. Ele diz, eu vou me virar para ver o que está acontecendo. E ele, então, percebe que a ação humana dele tinha levado ele a muitos lugares que ele não queria. Como assim, apóstolo? Ele estava naquele lugar e ele era para estar no palácio lá do Egito. Ele era o príncipe do Egito, mas ele estava foragido. Então, as atitudes desse homem, meus queridos, ele levou ele a um lugar que ele não queria. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e grande sabedoria, traz esse homem para perto. Amém, Márcia? Porque a sarça não se queima. Amém? Amém. Olha só, a sarça não se queimava. Não se queimava por um motivo simples, porque Deus queria chamar a atenção de Moshe. Chamar a atenção daquele homem que, por muito tempo, já 80 anos desde o seu nascimento, ele estava metendo os pés pelas mãos, fazendo as coisas do jeito que ele achava que deveria ser. E este é o grande problema. A pergunta que não quer calar do Diário da Fé é essa. O que você tem feito? Como você tem agido? Como Moisés? Como Moshe? Metendo os pés pelas mãos? Tomando decisões arbitrárias? Tomando atitudes que não são nem de longe coerentes com aquilo que Deus quer que você faça? Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça. Amém? Amém. Olha só. Este era um homem impulsivo. Como assim? Ele agia por impulso. Quando Deus percebeu que ele se virou, já sabendo, porque Deus conhece o nascer e o morrer das pessoas. E Deus já sabia que ele ia se virar e ia caminhar. Deus fala com ele do meio da sarça. O que significa Deus falar conosco de um objeto inanimado que aparentemente não tem vida, não tem voz? Assim como aconteceu com aquele profeta Balaão, que a jumenta falou com ele, a sarça falou com Moshe. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. E disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Amém? Amém. Olha só como é interessante
Deus poderia ter feito qualquer coisa, né, para ele não se achegar, mas Deus chama a atenção dele. Moisés, e ele responde: eis-me aqui. O que significa isso, meus queridos? Significa que aquele homem começou a prestar atenção. Este homem é um homem de oração. Sim, Moisés é um homem de oração. E ele começou a prestar atenção naquela situação que estava ali, e o próprio Deus brada do meio da sarça em chamas, que ardia, mas não se consumia, que tinha fogo, mas não se queimava. Hoje Deus é este fogo dentro do nosso coração, meus queridos, que incendeia, mas não queima. Ele acende, mas não causa dor. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém? Aleluia. Olha só como é interessante, não te achegues para cá, porque o lugar... E tira o sapato dos teus pés. Em outra versão diz, tira as sandálias dos teus pés, mas eu gosto dessa da NVI, que ela diz, tira o sapato dos teus pés, porque onde estás pisando é terra santa. Meus queridos, onde você está pisando é terra santa? Ou você está indo verificar aquilo que o mundo está produzindo? Ou você está indo naqueles locais com o pretexto de pregar a palavra, de orar com alguém, mas você está indo usufruir daquilo que aquele local oferece? Nós temos aqui na nossa região, eu acho que é só aqui, no resto do planeta não tem isso, que jovens vão para a balada evangelizar. Aí agora eu fico imaginando aquele sonzão, tut, 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 e uma pessoa evangelizando ali dentro. Como é que faz? Esta é a sarça que arde e não se queima, meu querido. Se você faz isso, você vai para um balneário com a família, com a intenção de evangelizar as pessoas. Lá você se senta debaixo de uma barraca, não sai de lá, bebe refrigerante, come e não sai dali de baixo. E você ainda diz que é evangelista. Ah, não, é porque hoje, agora nesse momento, eu estou no meu momento de lazer com a minha família, eu não posso quebrar esse momento aqui para ir levar a palavra. Meus queridos, nós somos, né, parte da grande comissão de Mateus 28, 18 e 19. Ide por todo mundo pregando, né, a palavra de Deus. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Amém? Amém, glória a Deus. Meus queridos, eu tenho visto, olha só o que Deus disse há aproximadamente 4.000 anos atrás. Ele disse para Moshe: eu sou, né, o Deus de teus pais. Aí ele vai dizer quem são os pais de Moshe: Abraão,
Isaque e Jacó. Nós precisamos compreender, meus queridos, que hoje Deus não é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Hoje Deus é o Deus da Márcia, é o Deus do apóstolo, ele é o Deus de você que está pregando. Por quê? Porque em Cristo, em Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, nós fomos feitos, eis que as coisas se fizeram novas. Você e eu somos nova criatura. Nós não estamos na velha aliança para usar o nome de Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos que usar, eu sou, quando Deus chegar para nós, ele vai dizer, eu sou o Deus do seu irmão Jesus. É assim que ele vai dizer. E não mais Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por que eu estou frisando isso, meus queridos? Que tem gente pregando hoje o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aqueles homens estavam numa aliança inferior com inferiores promessas. Por quê? Porque Jesus Cristo veio e nos deu a aliança com superiores promessas, na minha e na sua vida, para que eu e você recebamos, quando recebemos Jesus Cristo, nós temos a nova aliança em nossas vidas. E podemos caminhar de forma simples e humilde. Veja bem, humilde não é ser pobre, humilde é não ter arrogância no coração, não ser altivo. Isso é humildade, não é pobreza. Amém? Glória a Deus. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Amém. Olha só que coisa interessante. O homem está falando com Deus, está vivendo um momento com Deus, e aí resolve cobrir o rosto. Que atitude estranha. Porque ele não podia olhar para Deus. Sim, mas ele não olhou para a sarça desde a hora que ele se virou. Sim. Aí agora, depois que ele entende que é Deus falando ali, porque Deus falou para ele, ele resolve encobrir o rosto. Até hoje, meus queridos, ainda tem um povo que cobre o rosto com um véu. Até hoje. Inclusive, nós temos uma igreja no Brasil que leva esse nome. Onde é que nós vamos encontrar de novo Moisés fazendo criando essa mesma situação? No deserto, depois que ele atravessa o Mar Vermelho, ele encontrava com Deus no monte e ele cobria o rosto para que as pessoas não vissem que o rosto dele acabava a luz à medida que passava o tempo. Meus queridos, nós como evangelistas, nós temos que entender que a luz que brilha não é nossa. A luz que brilha não é nossa, é a de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que vivificou o nosso espírito para sermos testemunhas. Aí olha só que coisa fantástica. Testemunhas aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. São 4 locais. Jerusalém é a cidade, Judeia é o estado, e Samaria é o país. E os confins da terra somos nós hoje, os confins da terra. Nós precisamos, meus queridos, relembrar sempre isso, para que a gente possa entender, compreender aquilo que Deus está fazendo através da minha e da sua vida. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha só que coisa fantástica. Tenho visto atentamente
a opressão do meu povo que está no Egito. O escárnio que os egípcios estão fazendo com aquele povo. Agora, por que os egípcios estavam fazendo isso com o povo de Deus? Porque quando eles entraram lá, eles eram 72 pessoas. Porque já tinha alguns lá. E hoje eles eram como os grãos de areia da praia do mar. Era muito numeroso, grande número de judeus ali, a ponto dos egípcios dizerem o seguinte: se esse povo se revoltar contra nós, nós não temos força para lutar contra eles, porque eles são mais do que nós. E começaram a oprimir o povo de Deus, que foi aquela historinha que nós contamos lá de quando aqueles homens que eram mestre de obras, né, daquelas obras lá no Egito, maltratavam os egípcios com aquela história dos tijolos, e, enfim, aquela situação toda. E então nós encontramos agora Deus olhando para Moshe e dizendo que ouviu o clamor do povo. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Amém? Amém. Olha só. E eu conheci, né, por causa dos seus exatores. Exatores é aquela que castigavam eles. Eram os mestres deles. E tenho visto a sua dor. Meus queridos, a pergunta que não quer calar hoje: você tem se compadecido da dor dos seus irmãos que estão aí fora, sem Deus, que estão perecendo sem Deus, que estão morrendo sem Deus, que estão vivendo uma vida debaixo dos pés de Satanás, fazendo todo tipo de atrocidade contra estas pessoas? Você tem visto isso? Ué, apóstolo, mas quem viu foi Deus. Tudo bem. Mas Deus estava contando para aquele que ele usaria para livrar o povo. E nós precisamos compreender, meus queridos, que Deus não tem pés, nem mãos, nem olhos, e nem nariz, nem boca para falar aqui na terra. Ele vai usar os seus pés, as suas mãos, o seu rosto, a sua boca, o seu corpo, para você pregar o evangelho aqui. É isso que Deus está cientizando a Moshe, a Moisés ali, para que ele possa entender a dor daquele povo, para que ele possa tomar atitude em nome de Jesus. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra. Amém? Amém, glória a Deus. Olha só como é interessante. Deus desceu na terra para livrar o povo das mãos dos egípcios e fazê-lo subir, sair daquela terra. Meus queridos, muitas vezes nós queremos julgar as pessoas. Como assim, apóstolo? Ah, não, esse fulano aí, ele está passando por isso porque ele está vivendo uma situação, ele não está vivendo de acordo com a palavra, então ele não vou pregar para ele não, porque ele tem que se organizar para poder... É mentira. É mentira, não use a palavra de Deus contra os irmãos. Pelo contrário, Deus desceu quando o povo estava clamando. Foi assim que Deus desceu. E Deus não levou em conta o que aquele povo estava fazendo de certo ou de errado, mas ele ouviu o clamor.
Ele ouve o seu clamor, Ele ouve aquilo que você tem declarado, aquilo que você tem orado, Ele ouve aquilo que você precisa, quando você diz a Ele o que você precisa. Amém, Márcia? Glória a Deus. Há uma terra boa e larga, há uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Aleluia. Amém. Eu quero que você faça cada nome desses povos aí, Márcia, ele é um nome separado. Aí eu quero que você faça a primeira parte antes de chegar nos nomes, depois nós vamos, cada nome desse aí, que ele tem um significado muito importante, o nome desses povos aí. Há uma terra boa e larga, há uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu. Amém? Amém. Há uma terra larga, uma terra boa e larga, terra que emana leite e mel. Nós vamos olhar o país Israel hoje. Ele é uma faixa de terra que tem montanhas, tem uma faixa que é planície, que é plana, né? E essa terra era habitada, aí eu quero que você vá, o primeiro nome dos povos, Márcia. Ao lugar do cananeu. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. E do Eteu. E do ao lugar do ao lugar do cananeu. Nome por nome. Ao lugar do cananeu. Cananeu, meus queridos, quem são? São os descendentes de Cã. E o filho de Cã é Canaã. Aí nós vamos remontar lá Gênesis, né? Que é os descendentes de Cã que moravam ali. Nimrod foi quem fundou estas situações, estas cidades. E os irmãos do pai dele, né, que é Sem e Jafé, foram quem fundou essas cidades, mas Canaã foi fundado por este homem, Cã, que desceram da arca, que vieram junto com o pai deles, né, Noé, ou Noá, como está escrito em hebraico. O segundo povo, Márcia. E do Eteu. Amém? Amém, glória a Deus. Olha só. Canaã, o povo de Canaã, né? E eles estão na planície. E o Eteu também está na planície. E estes povos, meus queridos, se você observar um detalhe simples no nome deles, Cananeu, eu. Né? Eteu, eu. O próximo povo, Márcia, por favor. Amorreu. Amém? Vamos observar. Amém, glória a Deus. Vamos observar o nome desse povo. Amorreu. É amor, eu. Nós vamos encontrar esses povos, nós já temos 3 povos, aí vocês vão entender por que é que nós estamos indo povo a povo, para poder chegarmos num denominador comum. O quarto povo, Márcia, por favor. Perizeu. Olha só o nome deste povo. Ferezeu. Né? Eu, de novo. Qual é a característica desses povos? Nós vamos ver quando nós chegarmos no último povo, aí nós vamos entender
o que é a característica desse povo. O quinto povo, Márcia, por favor. Eveu. Eveu. De novo, lá está, né, essa palavra em português, que tem um significado muito, muito interessante. O sexto povo, Márcia. Jebuseu. Olha só, nós temos 6 povos. E esses povos têm uma característica única entre eles. Eles têm o eu. São pessoas, eram povos altivos, que se achavam acima dos outros povos. E o último povo, Márcia, repete ele de novo aí para mim, por favor. Jebuseu. Jebuseu é, amém, amém, glória a Deus. Jebuseu é Jerusalém. É o povo que vivia no local onde hoje é Jerusalém. Aí nós vamos encontrar uma figura emblemática, uma pessoa que representa o Deus Altíssimo, que é o rei de Salém. Salém é Jerusalém, que é a terra dos jebuseus. Todas essas terras, meus queridos, Deus vai entregar ao povo de Deus. Só tem um detalhe: Moisés, Moshe, não vai participar da conquista. Quem vai atravessar o Jordão é Jóshua, ou José, ou Josué. Moisés não vai atravessar o Jordão, ele vai atravessar o Mar Vermelho, e não o Jordão. O Jordão, meus queridos, significa, é uma palavra emblemática que significa que aquele que atravessa o Jordão é o libertador. E Josué é quem atravessa o Jordão. Veja bem como é interessante. Durante os 40 anos no deserto, nós vamos ter uma pedra que acompanhava o povo de Deus, que era Jesus Cristo. A água, quando Moshe bate na rocha, que era para tocar na rocha, ele estava batendo em Jesus Cristo. Era para tocar na rocha e ela te dará água. A fonte da água da vida, meus queridos, é Jesus. Como evangelistas, né, neste momento de oração, de intercessão pela nação brasileira, pela nação, comunidade Jesus na Rua, através do planeta Terra, nós estamos intercedendo e trazendo essa palavra, meus queridos, para que você não caia no erro do eu, de um desses 6 eus que nós falamos. Não caia no erro de se voltar para o seu ego, para o seu eu, para que você queira ser maior do que as outras pessoas. Márcia, por favor, faça a leitura desses 6 povos, o nome deles. Cananeu, Eteu, Amorreu, Perizeu, Eveu, Jebuseu. Veja bem, meus queridos, amém, amém, glória a Deus. Veja bem, meus queridos, onde você está nesses eus, saia de onde você estiver, venha para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, glória a Deus. Márcia, eu queria que você fizesse a leitura agora daquele versículo que você leu, que é o versículo 2, que você fez a abertura.
E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento de entendimento, de direção, Pai, na vida do teu povo, para que nós possamos receber de ti, Pai, esta oportunidade de entendimento, direção, conforto e consolo. Pai, que o teu povo, que se chama pelo teu nome, está aqui, Pai, hoje, nesta pregação, Pai, se humilhando e orando e intercedendo. E o Senhor do alto céu, Senhor, está derramando a tua palavra sobre nós, Pai. Pai, cura cada uma das pessoas que estão aqui, Pai, no dia que se chama hoje. Pai, a tua palavra diz que se creres e me ouvires, comereis, vivereis nos melhores lugares dessa terra. A cura, meu querido e minha querida irmã, está na palavra de Deus. Receba a cura, receba a unção, unção de ousadia, unção de multiplicação na sua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Aleluia, irmã Márcia. Amém. Glória a Deus.